No último exercicio que temos para desenvolver o tópico de hidrostática, tamén sobre empuxo e o principio de Arquímedes, temos, de acordo con o enunciado, que unha roxa é suspensa por unha corda leve. Cando a roxa está no ar, a tensão na corda é 39,2 Newton. Quando ela está totalmente inmersa na água, a tensão é 28,4 Newton. Y cuando está totalmente inmersa en un líquido desconocido, a tensão é 21,5 Newton. E con esos dados nós queremos coñecer a densidade do líquido desconhecido. Mais unha vez na representación dos dados deste exercicio, podemos realizar representações gráficas do que acontece de acordo con o enunciado. Temos que mediante algún punto de suspensão, non importa realmente esto, digamos ese detalle na parte do exercicio, unha corda leve ten unha roxa, ok? De acordo con esa información, ou a información do enunciado, temos que no ar a tensão que a corda exerce sobre a rocha ten valor de 39,2 Newton. A rocha ten su propio peso e mesmo que digamos temos evidenciado antes que no ar é despresivo, existe unha forza de empuxo que o ar exerce como fluido sobre a rocha. Como para esta situación a rocha está en equilibrio, a sumatoria das forzas é cero, e então as nosas forzas estarían representadas como o empuxo máis a tensão menos o peso é igual a cero. Ou simplesmente que o peso da rocha nesta situação é igual ao empuxo exercido pelo ar más a tensão. Em função desta informação, nós também podemos dizer que, no caso da água, temos a rocha suspensa e é exatamente a mesma situação. A diferença aqui é que temos a água como fluido onde está a rocha. Então, temos o seu peso como de costume, uma tensão diferente devido, digamos, a densidade da água e a força de empuxo que ele exerce, então. E para este caso, podemos expressar de uma vez que o peso é igual ao empuxo que exerce a água más tensão, que é também diferente para o caso da água. Agora, nós podemos relacionar esses dois casos porque o peso da rocha, independentemente de qual seja o caso, é uma característica que faz parte dela por simplesmente ter uma massa que é afetada pela gravidade, não importa qual seja a circunstância. Sendo assim, então, vocês podem dizer que o empuxo do ar mais a tensão deveria ter mais ou menos o mesmo valor que o empuxo da água mais a tensão. E agora podemos analisar um pouco mais esta situação. Também deveríamos dizer que está a tensão no ar e está a tensão na água para não esquecer que são tensões diferentes. Então, nesta situação, lembrem que o empuxo, representado como a massa do fluido deslocado, neste caso massa de ar deslocado vezes gravidade, mais tensão do ar, é igual a massa da água deslocada vezes gravidade mais tensão da água. E agora deveríamos agrupar termos similares. Para esta situação, nós teríamos que a tensão do ar menos a tensão da água, ou também vice-versa, porque sabemos que a tensão no ar é maior que a tensão da água, poderíamos manter assim para que seja um valor positivo. Seria a gravidade que podemos factorizar vezes
ya que a massa d'água vai ficar neste lado da equação, pues sería ela positiva primeiro, y luego a massa do ar que pasó para o outro lado, negativa. E agora nesta situação vocês deveriam lembrar uma coisa, que a massa do ar é praticamente desprezível em comparação com a massa da água. Então, isso significa que a tensão no ar, a diferença entre a tensão do ar e da água, é igual a massa da água deslocada vezes a gravidade. Portanto, o peso de água deslocada, que vai nos ajudar a obter então os outros valores que precisamos para poder obter logo a densidade do líquido desconhecido. Tenham em conta que assim como obtivemos aqui esta relação, isto também aplica para o fluido desconhecido, porque isso significa que a tensão no ar relacionada com a tensão no fluido desconhecido vai ter a mesma relação, sobretudo considerando que a massa do ar é desprezível em comparação com a massa dos outros fluidos. Então, portanto, a tensão no ar menos a tensão no fluido desconhecido é igual ao peso do fluido desconhecido deslocado. E vamos utilizar essas duas relações para calcular a densidade do líquido desconhecido. Primeiro, vamos usar a tensão do ar menos a tensão da água para calcular o peso de água deslocada. Teríamos então que substituir 39,2 newton menos 28,4 newton é igual, vamos a obter que sería 10,8 newton. Y esa es la cantidad de agua deslocada representada como peso. Nós como peso no podemos hacer nada exactamente. Entonces vamos a calcular a massa do fluido deslocado, sabendo que o peso do fluido deslocado dividido pela gravidade nos fornece ese resultado. Sería 10,8 newton, que divide a 9,8 metros por segundo cuadrado. Y el resultado de esa operación sería 1,102 kilogramos. Con esa masa de fluido, agora podemos saber cuál va a ser o volume de fluido deslocado. E saber isso é importante porque então assim vocês podem saber qual é o volume da rocha que desloca esse fluido. Sendo que o volume do fluido deslocado vai ser igual a massa desse fluido que acabamos de calcular, que divide a densidade desse fluido. Para este primeiro caso, que é água, teríamos que 1,102 kilogramos, que divide a 1000 kilogramos por metro cúbico, resulta en 1,102 veces 10 a menos 3 metros cúbicos. E isto é o volume que sempre vai deslocar a rocha em qualquer fluido, porque é o seu próprio volume, e o princípio de Arquímedes explica que quando vocês submergem algo, um corpo, em algum fluido por completo, a quantidade de fluido deslocado vai ser sempre o volume desse corpo. Então, agora que temos esse valor, podemos avaliar que, assim como falamos nesta parte, a tensão do ar menos a tensão do fluido desconhecido vai ser igual ao peso deslocado desse fluido desconhecido. Ao substituir, nós teríamos que 39,2 newton menos a tensão no fluido, de acordo com os nossos dados, é 21,5 newton. Isto como resultado é 17,7
Newton. E este é o peso de fluido desconhecido deslocado. Mais uma vez, nós podemos fazer a comparação dizendo que a massa do fluido deslocado vai ser igual ao peso desse fluido que divide a gravidade. E neste caso seria 17,7 Newton, que divide a 9,8 metros por segundo cuadrado. E com isto, obtemos que a massa do fluido desconhecido deslocado é 1,806 quilogramas. E logo podemos aplicar a mesma lógica, mas neste caso, como já conhecemos o volume de fluido deslocado, vai ser sempre o mesmo porque o volume total da rocha totalmente imersa nesses fluidos. Teríamos que a densidade do fluido desconhecido é a massa deslocada que acabamos de calcular, que divide ao volume que calculamos na parte anterior, que é também de fluido deslocado. E então isso seria 1,806 quilogramas, que divide a 1,102 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Isto tem como resultado 1638,84 quilogramas por metro cúbico. Isto seria todo o exercício.